prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Iniciando o ano de 2023 e aquele assunto que não pode faltar, o que deve ter uma carteira para 2023, setores que não podem faltar. Pessoal, se você não nos conhece ainda, esse aqui é o Vai Pelos Fundos, a ideia desse canal é tratar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários e fiagro. E se não nos segue ainda no Instagram, tá perdendo. Inclusive esse conteúdo surgiu de um post que eu fiz lá e resolvi aqui estender. O legal do YouTube é isso, a gente consegue estender o assunto, consegue esmiuçar, trazer realmente mais informações. Então bora para esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Já peço seu like, peço seu comentário, diz aí se você concorda ou não com os segmentos que a gente vai apresentar. Encaminha também para quem pode ser auxiliado. Então bora lá, primeiro deles, shopping centers. Pessoal, sei que isso aqui pode gerar polêmica, nem todo mundo gosta de shopping, nem todo mundo aposta realmente nos segmentos de shopping, mas eu particularmente vejo que 2023 deve ser um ano muito promissor. Tá? E aqui algumas notícias, né? Mais de 1.000 marcas abriram lojas em shoppings do Brasil no segundo trimestre, uma notícia aqui de novembro de 2022, do site Mercado e Consumo. O resultado representa um crescimento de 23% na comparação com o período do ano passado. Aqui da revista Buildings, shoppings confirmam retomada no primeiro semestre e podem reajustar aluguéis. Esse é o ponto principal de alerta para você, tá? Podem reajustar aluguéis. E aqui mais algumas informações legais, né? No UOL, as vendas dos shoppings do país caminham para crescer 27,4% em 2022 na comparação com 2021, isso em termos nominais, em termos reais aí 18%. Tá? Se confirmado, o resultado representará o maior patamar de vendas da história do setor em termos nominais e uma recuperação importante perante 2019. Essa tem que ser a nossa base de comparação, já que 2021 e 2022 ainda foram aí de recuperação, de fôlego no segmento. Lá em 2019 foi 193 bilhões. E olha que interessante como em 2020 o faturamento realmente desabou, como diz aqui a reportagem, em 33%, indo para 129 bilhões de reais, o mesmo valor lá de 2013. Então realmente uma crise muito forte no segmento. E aqui o ano de 2023 apresenta cenário promissor para o setor de shoppings. Em análise do cenário macroeconômico para os shopping centers, o relatório aponta que o cenário é promissor para 2023, com previsões de crescimento de vendas, diminuição de vacância e inadimplência e aumento do resultado operacional líquido dos principais FIIs de shopping. E aí eles dizem nessa reportagem que está na EQI, tá? Os descontos concedidos nos aluguéis na época mais crítica da pandemia começam a ser compensados e a expectativa é de aumento real para 2023. Também esperamos que a taxa de ocupação média do shopping se mantenha elevada no próximo ano. Então aqui, dois dados importantes. Mesmo com todos os problemas que a gente viveu, a taxa de ocupação foi mantida na maior parte dos shoppings, tá? Em coisa de 90% a 95%, que é muito bom. E aí o cenário de aumento de aluguel sendo projetado, tá? Então, por isso que esse segmento eu realmente espero e acho que deve estar numa carteira, porque a gente deve ter aumento de rendimentos. Está aumentando o valor de locação, está aumentando a renda desses shoppings, está aumentando o rendimento de você, cotista. E aqui eu trago uma listinha que até também é interessante para vocês, tá? Essa é uma comparação de dividend yield e dividend yield sobre o VP. Então a gente sabe, o dividend yield é sobre o valor de mercado e o dividendo aqui sobre o VP é sobre o valor patrimonial. Isso traz para a gente algumas avaliações legais. Por exemplo, o Shopping Eldorado trouxe um dividend yield em 12 meses de 2022 de 12,78, porém sobre o VP é só de 6,77, ou seja, o fundo está realmente muito amassado, por isso que o dividend yield vem tão elevado, mas o retorno sobre o capital investido não é tão relevante assim, é de 6,77. Agora, olha XP Malls, olha MOL 11 e LASK 11 que está aí sendo incorporado pelo HGBS. Sobre o VP, então, sobre o patrimônio mesmo, a gente tem 8,39% para o XP Malls, 8,33% para o MOL 11 e 7,93% para o LASK 11. Isso mostra que eles têm um ROI, vamos dizer assim, muito interessante frente aos pares, tá? Porém, a gente também tem alguns pontos de alerta aqui no segmento, né? O passivo, a alavancagem, boa parte desses fundos de shopping trabalham realmente com endividamento grande. A gente vê o BP Malls aí com 45%, é um número muito grande. HSML também
com uma dívida bastante grande, 38,2%, MOL 11, 28%, e XPMOL e VISC 11, 27% e 21%, respectivamente. A gente vê que todos os grandes do segmento trabalham com endividamento, com alavancagem alta, que é um ponto de atenção, porém também é algo que demonstra a confiança do segmento, né? Esses gestores estão vendo que a gente vem num cenário de recuperação, provavelmente aumento de rendimentos, e aí conseguem eventualmente puxar uma emissão de cotas e pagar esse endividamento. Okay? Então, o primeiro segmento que eu trago para vocês, shoppings. Na sequência, eu falo dos hedge funds. Hedge funds são aqueles fundos que têm um mandato mais amplo, né? Que consegue alocar em CRI, consegue alocar em ações, consegue alocar em SPS, FDICs, e esse montante de instrumentos devem fazer com que o gestor traga mais rentabilidade. Ele tem mais opções para observar o mercado, ele tem mais funções para colocar naquela carteira trazendo retorno, né? Aqui eu trago também algumas matérias, né? Hedge funds no mercado imobiliário ganham espaço. Isso lá em 2019, tá? Quando começaram a pipocar as ideias de hedge funds, mas em 2022 realmente um crescimento expressivo e muitos novos fundos, né? Aqui eu trago uma matéria da XP, o que são os hedge funds FIIs, entenda e saiba como investir, e aí eles falam, né? Surgem com uma nova categoria de investimentos dentro dos fundos imobiliários, e tem chamado a atenção, eles continuam dizendo, né, eles têm chamado a atenção de muitos investidores por suas características específicas e também por apresentarem, claro, rentabilidade robusta. E aqui eu trago uma listinha de hedge funds, né? Não tem tantos hedge funds assim, poucos são bastante grandes, né? Claro que chama a atenção aqui o VGHF11, né, um fundo que já tem praticamente 200 mil cotistas, e o MCHF11, fundo lá da Mauá, com 26.520 cotistas. Os demais são menores, e esse é o ponto de atenção que eu quero trazer para vocês, né? Valor patrimonial e também liquidez média desses fundos menorzinha, que a gente vê o LZM11, por exemplo, que chamou a atenção com yield de 14,28%, só com R$18 mil de liquidez diária e um patrimônio de 66 milhões de reais. A gente tem também aqui o JSAF, 148 milhões de reais de PL, uma liquidez de 213 mil reais. Então a gente vê que esse segmento interessante para 2023 ainda está em crescimento. São vários fundos que surgiram só agora em 2022, né? Mana 11, RBRX, SPXS, WHGR11, ok? Mas todos vêm aqui com yield de distribuição mensal, olha que interessante, né? Boa parte deles aqui acima de 1%. E outro ponto que eu chamo a atenção para vocês é que gestão nos hedge funds tem que ser olhado com lupa. Claro que gestão em todos os fundos imobiliários a gente tem que observar com muito carinho, mas em hedge fund ainda mais. E ele tem que ter muita transparência e demonstrar o que está fazendo no fundo, qual é a estratégia, qual é o direcionamento, para você realmente saber no que ele pretende alocar e se faz sentido no seu portfólio, entendeu? Um fundo hedge fund que coloca praticamente todo o PL em CRI ou todo o PL em fundos imobiliários, a gente já tem outros, né? A gente já tem FOF, a gente já tem FII de CRI. Agora um hedge fund que traz realmente outras estratégias, tem ali ações, tem ali FDIC, coloca também uma SPE, alguma coisa que apimenta, que dá uma diversificada e que você pode olhar e falar, poxa, isso aqui faz sentido, mesmo que um percentual muito pequeno, faz sentido nesse fundo, acho que o gestor vai fazer boas alocações. Outro ponto legal é que boa parte dessas captações desses fundos foram feitas agora em 2022 com o mercado muito em baixa. Então eles puderam comprar, por exemplo, cotas de fundos imobiliários a preços muito interessantes e num suspiro, num respiro de mercado, podem vender essas cotas com bom lucro. Quem fez isso muito bem foi o LZM11, primeiro aí da nossa lista, que mesmo em novembro, por exemplo, que teve um período muito ruim do nosso IFIX, ele conseguiu fazer giro de portfólio. Então, ponto de atenção. Outro segmento que eu acho que não pode faltar em 2023 é o de renda urbana. Esse aqui é para dar proteção, é para dar segurança na nossa carteira. Enquanto os hedge funds são um ataque, os renda urbanas são para dar realmente proteção. Por quê? Porque são focados em contratos atípicos, são focados em grandes empresas, realmente são empresas que têm um poder de crédito muito grande. Isso dá tranquilidade para o fundo, né? Ele geralmente está ali montado em um contrato de 5, 10, 15 anos, tem um risco de crédito muito baixo. Então a gente, mesmo num cenário de incerteza, né? Novo governo, cenário de inflação global, cenário de recessão global, guerra ainda rolando, a gente tem esses fundos que trazem realmente uma tranquilidade e boa rentabilidade. Claro, os dois aliados
é o melhor dos mundos, né? A gente tem aí algumas matérias também bem interessantes. Retorno do FIIs de renda urbana é o dobro da média do mercado e perspectivas animam investidores. Por quê? Essa aqui é uma matéria de outubro de 2022, né? Trazendo aqui que esses FIIs acumulam valorização de 13,64% no ano contra 6% no IFIX naquele momento. Um vídeo do YouTube, FIIs de renda urbana, chama a atenção pela resiliência. E aqui, uma matéria da Exame Invest, o que são FIIs de renda urbana e quais as perspectivas para o segmento. A adaptabilidade é a principal diferencial dos imóveis urbanos para a porta da rua, dizem especialistas. E aqui trago uma listinha para vocês dos renda urbana. Não são tantos assim ainda, né? São poucos. Na verdade, grandes de fato, a gente tem ali 2 ou 3, né? 3 na verdade, o HGRU, que tem já quase 200 mil cotistas, o próprio RBVA, que dá para colocar como renda urbana, embora boa parte do portfólio seja ainda de agências, 45.521 cotistas, e o TRXF com 73.083 cotistas, né? Os demais, aí sim a gente tem que ter uma cautela maior em questão de liquidez diária, em questão de número de cotistas, mas claro, algumas casas grandes estão aí com fundos de renda urbana, como a 20 no VIUR e o EVBI lá na VBI. Um fundo que eu trouxe aqui de novidade para vocês, que eu acho que é legal, e colocando na watchlist, é o JASC11, tem só 69 cotistas, mas ele já tem um portfólio com desenvolvimento. Ele tem também, por exemplo, drogarias e academias ali dentro, coisa que a gente não vê nesses outros fundos de renda urbana, então fica aí a sugestão também de acompanhar, tá? Um fundo muito pequeno, muito restrito ainda, mas acompanhar, ver como que ele vai se desenvolver. E para fechar, claro, os Fiagro. Fiagro tem que estar numa carteira em 2023, pessoal. Selic, 13,75% e o último foco do ano aí de 2022, projetando uma Selic encerrando o ano em 12,5%. Segmento mais importante da nossa economia, com quase 30% do PIB, mais de 20% da população empregada do Brasil está voltada para o agronegócio. É o segmento que tem previsão de crescimento de 5% em 2023, enquanto o nosso PIB praticamente ali no 0 a 0. Então, Fiagro realmente faz muito sentido, tá? Trago aqui 3 notícias também falando de Fiagro, uma dá mais retorno. Fiagro, fundos do agronegócio despertam o interesse dos investidores e do mercado. Saiba por quê. Potencial e relevância do setor, além da rentabilidade, são alguns atrativos. Suno Notícias, Fiagro, fundos dão retorno acima de 30% em 2022 e ultrapassam FIIs. E o Capitalist, com opção dos Fiagro, deve continuar atrativa em 2023. Então, muita gente mostrando aí que Fiagro faz muito sentido na sua carteira. E aqui uma listinha, tá? Hoje a gente já tem 29 Fiagros listados, nem todos em negociação, e aqui eu trouxe só uma lista básica para também não poluir demais, mas por exemplo, o DECRA 11 já tem um yield de 12,47%, FGAA 15,92%, GCRA 14,54%, KNCA, fundo da Quineia, 14,81%. Por outro lado, claro, é um segmento bastante novo, boa parte desses fundos surgiram agora em 2022, então a gente tem que olhar com calma, olhar com carinho, acompanhar a gestão, tentar conhecer o máximo, por isso que a gente faz lives com gestores o tempo todo, e também a questão do valor patrimonial e da liquidez, né? Esses fundos são realmente pequenos, olha só o DECRA, 64 milhões, ou pega também aí o NCRA, 43 milhões, também o LZAG, 67 milhões, e a liquidez deles também baixa, 88 mil, 123 mil, 76 mil. Então esses são os pontos de alerta, de atenção. Também a gente vai ver como eles vão se desenrolando. O fato é que eles estão crescendo muito. Provavelmente a gente vai ter uma rentabilidade muito elevada novamente em 2023 com essa expectativa de Selic. E pensando no cenário de inflação, obviamente que a gente tem que falar também dos fundos de papel. Porém, as projeções hoje do Focus são de uma inflação mais apertada. E se essa taxa de juros realmente se mantiver tão elevada, vai ser difícil, a gente vai ter uma inflação explodindo. E aí os rendimentos dos fundos de papel vão ser mais contidos. Evidentemente que a gente não espera mais um período de deflação, ainda mais tão forte como a gente teve em 2022, com 3 meses deflacionados. Porém, de todo modo, dificilmente a gente vai ter uma inflação explodindo e aí os rendimentos dos fundos de papel indo lá para R$ 1,50, R$ 2,00 novamente. Por isso que os fundos de papel, claro, sempre devem estar na carteira, hoje fazem 40% do IFIX, porém esse viés mais claro de que com Selic alta, Fiagro faz ainda mais sentido, lembrando que
a maioria absoluta desses FIAGs são fundos de papel e investem em CRA. Pessoal, o que eu tinha para falar para a carteira de 2023, segmentos principais que eu tenho visto é isso. Espero que você tenha curtido. Deixa aqui o seu like, deixa claro o comentário, novamente reforce. Põe aí qual segmento que você discorda ou qual segmento que você está olhando também para 2023 que pode fazer sentido. E sempre fecho aqui oferecendo o nosso serviço de consultoria para quem tiver necessidade. De repente você está com dificuldade na sua carteira, quer reformular seu portfólio ou quer iniciar uma carteira, vem falar com a gente, está estudando fundos imobiliários? Vem falar com a gente pode te ajudar demais na montagem do seu portfólio. Valeu, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.